Olá, queridos, Maranata para vocês. Estamos de volta com o nosso novo tema. E o nosso tema está bem aqui na tela. 4.000 anos de pecado. Quando foi que isso se deu? Quando foi que começou a história do pecado? Hoje nós vamos descobrir nesse estudo, ok? Eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia e abrir lá em Gênesis. Gênesis capítulo 1. E o versículo que vamos ler é o verso 26. Está bem aqui, ó, na tela, ó. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Você pode ler o 26 e o 31, tá bom? Mas eu vou ler o 26, tá bom? Muito bem, eu já encontrei aqui. Você já encontrou? Amém? Vamos orar. Maravilhoso Deus e nosso Pai, Tua palavra está aberta nas nossas mãos. Nos dá a compreensão desse tema. Nós te rogamos em Teu nome, Jesus. Amém. Pois bem, Gênesis capítulo 1, verso 26 diz: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Muito bem, olha só, continue com a sua Bíblia aí aberta. Aqui então, nós temos Adão e Eva sendo criados no sexto dia. Por que no sexto dia? Porque foi nesse dia que Deus o Pai disse para o seu Filho Jesus Cristo, façamos o homem. Tá bom? Gênesis 2:7 diz então que Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou uma alma vivente. Gênesis capítulo 1, versículo 31 vai dizer que viu Deus tudo quanto fizeram ali no sexto dia e esse que era muito, muito bom. Tá bom? Então, Adão e a sua esposa Eva foram criados no sexto dia da semana, que hoje nós chamamos de sexta-feira, ok? Pois bem, aquela era a primeira semana da criação. E no sábado, Deus descansa. Não porque Deus estivesse cansado, mas para ensinar ao casal, Adão e Eva, tá bom? Que eles deveriam aprender a descansar a partir dali, porque a partir dali aquele dia era um dia que seria abençoado e santificado, e que Adão e Eva deveriam passar isso de pai para filhos nas suas gerações. Ok? Pois bem, então olha só, a pergunta é, quanto tempo Adão e Eva viveu no Jardim do Éden sem pecar? Isso nós queremos responder para você agora, porque você não vai encontrar na Bíblia um verso bíblico dizendo que Adão e Eva pecaram com tal idade, com idade X. Você não vai encontrar isso na Bíblia. Mas se estudarmos a Bíblia um pouquinho mais, a gente vai descobrir a idade mais ou menos que eles tinham quando pecaram. E é isso que a gente vai aprender agora, ok? Pois bem, então convidar você a pegar a sua Bíblia e abrir em Gênesis capítulo 5. Aqui, ó. Gênesis capítulo 5. Vamos ler primeiro o versículo 3. Leamos então Gênesis capítulo 5, verso 3, que diz: Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua imagem, conforme a sua semelhança. Né? Então, olha só. Viveu Adão 130 anos, gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Ele chamou Sete. Então, Sete nasce quando Adão tem 130 anos de idade. 130 anos. Preste atenção nessa questão, sempre a questão 30. Isso é importante. Por quê? Bom, Sete era o terceiro filho de Adão. Não era o primeiro. O primeiro foi Caim e o segundo foi Abel. E o terceiro é Sete. E como é que eu sei que o terceiro é Sete? Pois bem, aí na sua Bíblia, em Gênesis 4, verso 25, diz assim, leia comigo. Tornou Adão a coabitar com a sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. Então, percebeu? Sete é o terceiro filho, e ele vem para substituir Abel, que Caim matou. E o interessante é que o ano que Sete nasce, Adão está com 130 anos. Não apenas Adão, mas também Eva, 130 anos de idade. Isso é muito importante, tá bom? É muito importante. Por quê? Pelo seguinte, eu quero te dizer que Adão e Eva viveram no Jardim do Éden apenas 30 anos. 30 anos sem cometer pecado, tá bom? 30 anos. Então é só você raciocinar comigo. Adão e Eva foram criados na sexta-feira, sexto dia da semana.
O sétimo dia, o sábado, é o dia de descanso, o último dia da semana. Ali era a semana, a primeira semana da criação. E eles foram criados no sexto dia. Ok. Após aquela primeira semana da criação, ia dar sequência à segunda semana da criação. O círculo vai girar. Então, após o sábado, daria-se início à segunda semana da criação, com o primeiro dia da semana, que nós chamamos de domingo, de novo. E aí, terminando essa segunda semana, ia dar sequência na terceira, na quarta, e por fim ia fechar o quê? Um mês. Muito bem, um mês. Então eu posso muito bem dizer para você que Adão e Eva, que foram criados na sexta-feira, sexto dia da semana, foram criados no sexto dia da semana, tá bom? Aquela sexta-feira do primeiro mês, tá bom? Primeiro mês. Deus tem um calendário, o calendário dele está na Bíblia, e o calendário dele tem 12 meses. Então, no primeiro mês, naquela primeira semana, naquela sexta-feira, Adão e Eva são criados. Pois bem, ok. E eles devem viver, então, sem pecar no Jardim do Éden apenas 30 anos. Vamos avançar um pouquinho mais. Olha só. Quero convidar você a ler a sua Bíblia em Gênesis capítulo 5, versículo 4. Leia comigo. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Esse detalhe ele é muito interessante. Por que ele é muito interessante? Porque no verso 3, o verso anterior ao 4, disse que quando Adão foi pai de Sete, foi com 130 anos. E agora, o versículo 4 está dizendo que depois que Sete nasceu, depois que Sete foi gerado, Adão e Eva viveram mais aí 800 anos. E teve filhos e filhas. Então, qual é o detalhe aí? O primeiro detalhe é que Adão não tem nenhuma filha antes do nascimento de Sete. Só depois do nascimento de Sete, que é o terceiro filho, primeiro Caim, segundo Abel. Então Abel vai e mata Caim. Então no ano de número 130, Adão é pai de Sete. Depois do nascimento de Sete, Adão vai viver aí 800 anos e vai ter filhos e filhas. Entendeu agora? E filhas. Então se você pegar os 130 ali do período que Sete nasceu, 130 para trás, e botar em cima dos 800 anos de vida de Adão dali para frente, vai dar 930. E é justamente o que o verso 5 do capítulo 5 de Gênesis diz, que Adão viveu 930 anos e morreu. Percebeu a questão 30, mais uma vez? Então isso é muito simples. Se você, ali, no ano de número 130, quando Sete nasce, você separar os 30 anos dos 100, dos 130, vai sobrar apenas 100 anos. Tá bom? Então, se os 30 é o 30 que Adão e Eva vivem no Jardim do Éden sem pecar, os 100 anos vai ser os 100 anos da história do pecado. Adão e Eva só passam a ter filhos depois que são expulsos do Jardim do Éden. Então, vamos ver o que é que acontece. Imagine comigo, eles são criados na sexta-feira, sexto dia da semana, tá bom? Era a primeira semana da criação, aquela semana gerou ali 4 semanas, fechou o mês. Então nós temos Adão e Eva nascendo então no sexto dia do primeiro mês. Aquele mês vai fechar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, porque o calendário bíblico, o calendário de Deus, só tem apenas 12 meses. Completou os 12 meses, fechou um ano. Então eu posso te dizer que Adão e Eva nasceram na sexta-feira, sexto dia da semana, do primeiro mês e também do primeiro ano. Entendeu até aí? Ficou claro? Pois bem. Imaginemos agora, fechando o ano, no primeiro mês, no primeiro dia, vai ser o aniversário da Terra, de um ano. E vai ser o aniversário de Adão e Eva no dia 6 do primeiro mês, de um ano de idade. Imagine agora 10 anos depois. 10 anos depois, Adão e Eva completando 10 anos. A Terra completando 10 anos no primeiro mês, no primeiro dia, e Adão e Eva completando 10 anos no dia 6, tá bom? No primeiro mês, do primeiro mês. Agora imagine chegando aos 30 anos. Chegou aos 30 anos, Adão e Eva vai completar 30 anos. A Terra vai completar 30 anos no primeiro mês, no primeiro dia. Mas Adão e Eva vai completar 30 anos no primeiro mês, mas no sexto dia. Ok? Entendeu até aí? Aquele sexto dia do ano 30, quando Adão e Eva vai fazer aniversário, vai cair aproximadamente em uma quinta-feira. Tá bom? Em uma quinta-feira. Então, naquela quinta-feira, quando Adão e Eva fazem aniversário, tá bom? O dia 6, que eles completam o aniversário, da virada do dia 5 para o dia 6, então, da virada da quinta
Aí eles estão fazendo aniversário. O que que acontece ali? 8 dias depois, se a gente contar 7 dias depois, a partir daquela quinta-feira, vai dar aí 13 dias. 13 dias, né? 13 dias. Mas 8 dias depois, vai cair na sexta-feira. Sexta-feira. E essa sexta-feira vai ser o dia 14. O dia 14. É justamente nesse dia 14 que Eva vai se distanciar de Adão e vai se deparar com a árvore do conhecimento do bem e do mal. E lá na árvore do conhecimento do bem e do mal tem a serpente, a cobra. E aí entra em cena Gênesis capítulo 3. É o diálogo da serpente com Eva ali naquele momento, tá bom? Então ali naquele momento, nesse diálogo, Eva vai tomar do fruto e vai comer. E ela não apenas vai comer, vai levar também para Adão. E Adão também vai comer. E naquele mesmo dia, naquela sexta-feira, que é o dia 14, já que eles fizeram aniversário na quinta-feira, 8 dias antes. Então na sexta-feira, dia 14, eles fazem aí, fizeram os seus 30 anos e estão agora aí no dia 14. E é no dia 14 que Eva peca, Adão peca, e é justamente no dia 14 que o nosso Deus, está vendo essa imagenzinha aqui? Tá vendo isso aqui, olha? Adão e Eva fazem aniversário no dia 6 do ano 30. Esse dia provavelmente caiu então numa quinta-feira. Então 8 dias depois vai ser o dia 14. E esse dia 14 vai ser uma sexta-feira. Gênesis 3, verso 8 em diante, vai falar do momento que Deus vai lá conversar com o casal, com Adão e Eva. Adão, onde está? A Bíblia vai dizer que Deus foi lá conversar com eles, e lá em Gênesis 3, se você ler Gênesis 3, o versículo 8, diz: quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Esse verso é interessante porque diz que eles ouviram a voz do Senhor Deus pela viração do dia. A cada 7 dias, Deus ia ter um encontro com Adão e Eva lá no Jardim do Éden, né? E ele foi. Naquela sexta-feira, à tardezinha, o Senhor foi lá. Era o dia 14 do primeiro mês. Hoje nós chamamos esse primeiro mês de Abib, que é um nome dado aí antes do cativeiro da Babilônia, é o nome dado a esse primeiro mês, ou então, após o cativeiro da Babilônia, é chamado também de Nissan. Porém, a Bíblia o chama no início de primeiro mês. Você lê isso lá em Gênesis, capítulo 7, capítulo 8. Tá bom? Amigos, aqui está o Senhor conversando com Adão e com Eva. Adão, onde está? Eles se escondem. Sexta-feira, dia 14. Tinham caído no pecado. Se taparam com folhas. Deus conversa com Adão, conversa com Eva, e agora vem a cena de acusação. Adão, a mulher que tu me deste, acusa. Mulher, foi o que aconteceu, a serpente me enganou. E ali no Gênesis 3, verso 15, vai surgir a primeira promessa de um Redentor. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Na verdade, Deus abre para Adão e Eva ali o plano da redenção. Conta para eles que haveria uma inimizade entre o descendente da mulher e a linhagem da serpente. E o Redentor viria para esmagar a cabeça da serpente. Esse Redentor é Jesus Cristo, o Messias, o enviado. O que deveria acontecer então? Adão, a partir dali, deveria crer no futuro sacrifício de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E não apenas Adão e Eva. E eles creram, e eles acreditaram. Quando você lê a Bíblia em Gênesis 3, versículo 21, está escrito assim no verso 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. O que é que essa cena lhe lembra? Deus fazendo vestimenta para Adão e para Eva de peles de cordeiro. Só pode nos lembrar uma coisa: a morte do primeiro cordeiro. Quando você lê a Bíblia, em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, diz que o cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Então ali, quando Deus abriu o plano de redenção para Adão e para Eva, eles entenderam, aceitaram e então mataram o cordeiro, e com a pele do cordeiro, Deus fez vestimenta para Adão e para Eva. Aquele dia era uma sexta-feira, dia 14. Ali Deus concluiu aquele plano ali com Adão e com Eva, naquela sexta-feira
dia 14. Ok? Quando Adão e Eva tinham 30 anos de idade. Então imagine comigo, se aquele era o ano 30 e era o primeiro mês e era o dia 14, eu posso lhe dizer também que aquele ano era 31. Por quê? Porque já tinha passado, já tinha entrado o primeiro mês do novo ano e era o dia 14 desse primeiro mês. Entendeu? Então era o dia 14. E é justamente por isso que Jesus Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, vai morrer justamente no dia 14 de Abib, ou de Nissan, ou seja, do primeiro mês. Ele vai morrer justamente no dia 14 do ano 31 da nossa era. Isso é 4.000 anos depois do pecado de Adão e do pecado de Eva. Não é interessante? 4.000 anos entre a morte do primeiro cordeiro lá no Éden e a morte do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É muito interessante. Então, queridos, preste atenção. Uma escritora americana chamada Ellen White, ela escreveu um dos seus livros chamado Deserto da Tentação. Ela fala do momento em que Cristo foi enfrentar o diabo lá nas tentações. E ela diz assim: Cristo no deserto da tentação ficou no lugar de Adão para suportar a prova que ele deixou de resistir. Ali Cristo venceu 4.000 anos após Adão dar as costas à luz do seu lar. É interessante que quando eu leio a Bíblia, lá no Evangelho de Lucas, justamente no capítulo 3, pode abrir a sua Bíblia lá, por favor? Lucas capítulo 3, dá um detalhe muito interessante. Diz assim: se você ler o verso 21, vai falar sobre o batismo. 21 do capítulo 3. Se você ler o verso 22, vai falar sobre a descida do Espírito Santo, sobre Jesus. Mas quando você ler o verso 23, diz assim: ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Isso é muito interessante. Por que isso é muito interessante? Porque isso está justamente em harmonia com o que a escritora americana escreveu, quando ela disse que Cristo no deserto da tentação ficou no lugar de Adão para suportar a prova que ele deixou de resistir, e que ali Cristo venceu 4.000 anos após Adão dar as costas à luz do seu lar. Essa escritora americana, quando escreveu isso, ela não estava pensando no calendário, mas ela estava comparando a idade de Adão, 30 anos, quando ele peca mais Eva lá no Jardim do Éden, com a idade do Salvador, quando vai para o deserto da tentação, justamente com 30 anos. E ela deixa claro que entre ali aquele momento, a tentação de Adão e a sua queda, e a tentação de vitória de Cristo, passam-se 4.000 anos de história do pecado. Entendeu? Ali ela não está trabalhando o calendário, mas trabalhando a idade de Adão quando peca, comparando a idade de Cristo quando vai para as tentações e vence. Amém? A mesma idade. Cristo é o segundo Adão. Agora, queridos, quando ela, em um outro livro seu, ela escreve o seguinte, ela vai dizer: no ano 31 de nossa era, 3 anos e meio depois do seu batismo, nosso Salvador foi crucificado. Com um grande sacrifício oferecido sobre o Calvário, terminou aquele sistema cerimonial de ofertas que durante 4.000 anos apontava para o sacrifício de Cristo. É interessante aí porque agora ela está trabalhando o calendário, entendeu? Agora ela está falando do calendário. Ela está dizendo que no ano 31 da nossa era, aí ela está falando do calendário. E ela está dizendo 3 anos e meio depois do seu batismo. Entendeu agora? Então, no ano 31, Cristo vai morrer. Aqui no ano 31 é o ano que ele morre. O dia que ele vai morrer é dia 14. E é interessante que aquele dia vai ser uma sexta-feira. Sexto dia da semana. Cristo vai morrer às 3 horas da tarde. É impressionante isso, porque aqui no ano 31, você precisa entender algo. Por que é o ano 31? Se você for para a Bíblia, para algumas cronologias bíblicas, lá no final da Bíblia tem algumas cronologias. Você vai ver que os que escreveram a cronologia vão dizer que vai dizer que Cristo morreu no ano 30. No ano 30. Eles estão com razão. Mas por que nós dizemos 31? Nós dizemos 31 porque quando chegou no ano 30, no dia 14 do primeiro mês, já se conta como se fosse 31. É a mesma coisa do que aconteceu com Adão lá no Éden. Quando ele pecou, era o ano 30, era o dia 14, mas era do primeiro mês, 14 do primeiro mês. Ok? Era como se já fosse o ano 31. Então, de lá da morte do primeiro cordeiro até a morte do nosso Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, passam-se 4.000 anos. Então, a escritora americana, ela está correta também. Ela não está se contradizendo nas duas citações dela, não. Porque na primeira, do deserto da tentação, ela está se referindo a
idade de Adão com a idade de Cristo. Já a segunda do ano 31 de nossa era, ela está se referindo ao calendário. E quando Cristo morre como Cordeiro de Deus, lá no ano 31, no dia 14 de Abib, ou de Nissan, como você quiser chamar, o sacerdote ia matar o cordeiro naquela hora, e o véu do santuário se rasga, quando Cristo diz, Pai, está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E então ali a faca cai da mão do sacerdote e o cordeiro escapa, porque o verdadeiro cordeiro estava sendo morto pelo meu pecado, pelo seu pecado, pelo pecado do mundo. Amém? 4.000 anos estavam se fechando ali de história de pecado. Pois bem, amigo, então é simples de você entender. Adão e Eva viveram apenas 30 anos sem pecar e pecaram com 30 anos no dia 14. Tá bom? Pois bem, olha só, eu tenho esta imagem aqui para você. Nesta imagem aqui, eu tenho o ano zero. Aqui vamos dizer que é o ano zero da nossa era, para iniciar o nosso calendário. Vamos dizer que aqui é onde a gente diz que Cristo é o divisor de águas. De Cristo para trás nós temos então 4.000 anos, tá vendo? Ok. E de Cristo para cá nós temos o ano 27, que é o ano do seu batismo, tá bom? Só que aqui no ano 27, que é o ano do batismo de Cristo, Jesus está com 30 anos, como você viu lá em Lucas 3:23. E no ano 31 da nossa era, nós temos o sacrifício de Cristo. Aqui Cristo está com 30 anos, por quê? Porque ele nasceu em 4. O primeiro advento de Cristo se deu no ano 4, tá bom? Antes do ano 0. Então isso é muito interessante, porque 2.000 anos depois vai se dar o segundo advento de Cristo, tá bom? Nós estamos vivendo nos eventos finais, nos últimos dias da história desse mundo. Estamos vivendo nos últimos anos da história do pecado para se completar os 6.000 anos. Será apenas 6.000 anos da história do pecado. E a história do pecado tem que ser contada a partir do momento que Adão e Eva pecam. E você já sabe, eles pecaram com 30 anos no dia 14. Aquele ano ali pode ser contado também como o ano 31, tá bom? Dessa forma que eu expliquei para você. Então vamos aqui. Aqui, Cristo, 4.000 anos para cá, eu tenho a criação do mundo. Eu tenho aqui, então, Adão e Eva, né? Vivendo felizes por 30 anos lá no Jardim do Éden. Nós temos a história de Noé, tá bom? E o dilúvio. O dilúvio aconteceu no ano 1656 e Noé morreu no ano 2006, tá bom? 2006, porque ele viveu mais 350 anos depois do dilúvio. Aqui nós temos também uma seta apontando para Abraão. Abraão nasceu em 1948. Então, ele quando nasceu, Noé ainda estava vivo, tá bom? Noé viveu então até o ano 2006. Então, daqui para cá nós temos 2.000 anos e daqui para cá nós temos 2.000 anos. 2 dias, um dia representando o ano, 2.000 anos, com mais 2, 4.000 anos. Aqui é o ano 0, porém Cristo nasce em 4 antes do ano 0. Quando chega no ano 27, ele é batizado, tentado e dá início ao seu ministério e ele está com 30 anos. Então aqui nós temos 4.000 anos da história do pecado, comparando a idade de Cristo com a idade de Adão. E aqui no ano 31, nós temos a morte do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No ano 31, tem 4.000 anos de história de pecado aqui também, onde acaba o sistema de sacrifício. E daqui para cá nós temos mais 2.000 anos para se fechar os 6.000 anos da história do pecado. A segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos vivendo então nos eventos finais, amigo, da história desse mundo. Estamos vivendo nos momentos finais para se iniciar, para completar os 6.000 anos da história do pecado. Jesus não voltará em 2031, mas Jesus voltará em 2027. Por quê? Porque ele nasceu em 4 antes do ano 0. Tá bom? Então aqui a gente coloca Cristo como divisor de água, daqui 4.000 para trás são os 4.000 da história de Cristo para trás, e daqui 2.019 anos para frente. Mas na verdade Cristo nasceu em 4, tá bom? Então quando chegar no ano 2027, com os 4 daqui será 2031. Então é o ano que Cristo volta, é aqui, o ano 2027 da nossa era. Estamos caminhando, amigo, para os desfechos finais da história. E agora, a partir do ano 2020, entraremos nos últimos 7 anos da história desse mundo. E o que é que você está fazendo para se preparar para a volta de Jesus? Eu e a minha família já entendemos sobre isso. Estamos nos preparando. Sabe, daqui para frente, nesses últimos 7 anos, os eventos serão bastante difíceis. A primeira coisa que vai acontecer chama-se decreto dominical. E com o decreto dominical vai vir a perseguição para a igreja.
E a igreja de Deus será purificada com essa perseguição surgida aí com o decreto dominical. E quem não tiver compromisso com Deus, dentro da sua igreja, vai ser joeirada, peneirada, sacudida. Você está entendendo? A mensageira, a escritora americana, escreveu que a grande questão que está tão próxima ao cumprimento da lei dominical eliminará aqueles que Deus não designou e que ele terá um ministério puro, leal, santificado e preparado para a chuva cirúrgica. E esses eventos se darão agora, a partir desses últimos 7 anos da história desse mundo, a partir do ano 2020 em diante, tá bom? Então, decreto dominical, perseguição, purificação da igreja e derramamento do Espírito Santo. E aí nós vamos dar o alto clamor. E a grande parte do povo de Deus que está nas outras denominações ouvirão a mensagem. Virão e se unirão conosco e enfrentarão essa perseguição. E aí então completa-se os 6.000 anos da história do pecado, a segunda vinda de Cristo. No ano 2027, com os 4.000 para trás, 6.027 no geral, será o ano da segunda vinda de Cristo. Então estamos vivendo nos eventos finais da história, tá bom? Ok? Em breve, Jesus Cristo vai aparecer aí das nuvens do céu, ok? Então prepara-se, povo de Deus, para o encontro com o Senhor, porque nós iremos passar 1000 anos lá no céu, e depois dos 1000 anos, que será o 7º milênio, teremos aí a recriação, a nova Jerusalém descendo do céu, e enfim a terra que foi destruída pelo fogo será renovada e restaurada. E não vai haver mais pecador nem pecadores, mas só os santos e os fiéis do Senhor. Amém? Deus vai morar conosco aqui na terra e viveremos felizes e felizes para sempre. Eu espero que você tenha entendido este assunto. Maranata para você. Vamos nos preparar, porque esses são os últimos 7 anos da história deste mundo. Que Deus abençoe a você e a sua família. Em nome de Jesus. Amém. Maranata e até a próxima.